Aviso legal. O conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões do dia 27 de abril de 2021. Então, antes de falarmos em si sobre a previsão, vamos ver o que aconteceu no acumulado de chuvas, tanto nas últimas 24 horas, nesse caso aqui o dia 26, como no acumulado de 3 dias, entre os dias 26, 25 e 24. Observando bem, a gente nota que as previsões, aliás, o observado de chuvas, eles realmente estão se localizando mais aqui na porção norte do país, pega um pouco aqui a região centro-oeste, ainda um pouco também a região nordeste, mas a gente vê que os maiores totais pluviométricos realmente estão acumulados aqui sobre a região norte do país, devido principalmente tanto aos Andes, que é uma barreira natural e acaba tendo a convergência de umidade e chuva aqui na Amazônia, como também aqui pela atuação da própria ZECIT, ela está atuando aqui e ela chega a organizar a convecção boa aqui sobre o Pará, parte do Amazonas, e também aqui sobre o Maranhão, Piauí, um pouco também sobre o Ceará. Porém, a gente vê claramente que a gente tem a atuação daquele sistema de alta pressão aqui na região centro-sul do país, fazendo com que o sistema fique bem seco. O que ocorre é que a gente está tendo uma boa frequência de frentes, porém essas frentes elas estão sendo mais oceânicas. Claro que agora, no mês de maio, tem uma frente prevista aí para a entrada lá no dia 4, dia 5, na região sul, que vai ser uma frente mais continental. Porém, como ela vai ter uma barreira física aqui, ao que tudo indica, a alta pressão que eu venho comentando nos últimos vídeos, ela deve perdurar um bom tempo sobre essa região mais central do país. Essa frente ela vai encontrar uma barreira física e ela não vai conseguir avançar muito. Então, a primeira frente que entrar vai servir mais para afastar um pouco ou diminuir a intensidade da alta pressão do que em si, para trazer uma chuva bem aqui na região central do país. E se tiver uma chuva melhor, vai ficar só mais localizadas aqui na região sul do país. Então, o que a gente vê é que a gente tem a continuidade desse sistema aqui atuando bem mais aqui na região norte do país e a região mais central bem mais seca. Olhando agora a previsão do modelo Cosmo do IMET, a gente vê claramente que eu falei anteriormente, é toda essa porção aqui mais ao sul do país, pegando bem aqui norte da Argentina, Paraguai, apresentando tempo seco bem definido. A gente tem a passagem de uma frente aqui mais oceânica, ela chega a tentar alguma conexão aqui com a umidade da Amazônia e tentar formar um canal de umidade para trazer uma chuva, porém ela não consegue ser tão efetiva. Então a gente tem uma chuva ocorrendo entre Goiás, a Bahia, Minas Gerais e o Tocantins, mas nada tão significativo. Mas a gente vê aqui que tanto essa porção mais centro-sul como essa porção aqui do semiárido nordestino, vai continuar apresentando o tempo seco até pelo menos o dia 4. E até o dia 4 que a gente vê que a costa leste do Nordeste e parte da costa norte do Nordeste, como o Maranhão e o Piauí, estão apresentando chuvas expressivas, devido principalmente à atuação na costa leste aqui do Nordeste. Perturbações ondulatórias dos alísios, a gente vê alguns pulsos viajando, chegando a atuar aqui desde a costa da Bahia até a costa do Rio Grande do Norte. Então a gente deve ter uma chuva boa aqui na costa leste e nordeste. Na costa norte, ainda interessa um pouco da ZECIT e também aqui há alguns pulsos, ondas de lestes que chegam e trazem chuvas, organizam convecção e chuvas aqui na costa norte. Mas no grosso mesmo, de grosso modo, que a gente vê é a manutenção das chuvas aqui mais na porção norte da América do Sul, principalmente aqui pela atuação devido da ZECIT, que está ajudando a organizar a convecção sobre essa região. Lá para o dia 4, a gente vê que o sistema de alta pressão ele se posiciona aqui em médios níveis, no caso, sobre o Paraguai,
o Mato Grosso do Sul, parte da Bolívia e também pegando aqui na região sul. O que é que acontece? Os sistemas frontais eles vão tentar entrar, porém eles serão desviados. Eles já têm uma componente boa de oeste para leste, então você vai ter uma intensificação desse sistema de alta e eles acabam sendo desviados mais para o oceano. Mas em contrapartida, né, você tem um avanço desse sistema e você pode organizar, né, depois da passagem desse sistema frontal, quando ele chegar em latitudes mais baixas, por exemplo, próximo aqui ao Nordeste brasileiro, ele trazer alguma organização de chuva, mas a gente só vai perceber isso um pouco mais à frente, lá para o dia 6, 7, mas tem que acompanhar realmente as previsões dia a dia para ver o que é que vai realmente acontecer. Observando o campo aqui de pressão atmosférica em 800, próximo à superfície, né? O que é 850 HPA, mais ou menos próximo à superfície, o que a gente percebe? Te vê claramente as componentes aqui mais oceânicas das frentes, né? Elas tentam passar aqui, tentam avançar, elas não avançam tanto sobre o continente, porém sobre o oceano elas avançam bem mais, então as frentes elas estão mais oceânicas do que continentais. A gente tem, né, a passagem, né, após a passagem da frente, a formação de sistemas de alta pressão, é o que vai ajudar também a manter esse sistema de alta pressão aqui mais na região centro-sul do país. Mas quando elas avançam e chegam aqui em latitudes mais baixas, né, próximas ao Nordeste, elas ajudam a trazer chuvas, principalmente aqui na costa leste do Nordeste. Então acompanhar para ver o que é que vai acontecer e essa manutenção que nós teremos aí nesse caso. Observando agora a altura geopotencial, né, a gente usa a altura geopotencial para identificar aquele sistema de alta pressão que deve atingir aqui mais a região central do país. O que a gente vê? A gente tem uma alta, baixa pressão, depois vem uma alta pressão, aparece um núcleo aqui de 588 que fica aparecendo e surgindo. Isso mostra que a alta pressão ela não está tão intensa a ponto de chegar a se transformar em um bloqueio atmosférico. Então ela está aparecendo, está desaparecendo aqui e se comparado ao que a gente viu nos dias anteriores, tudo indica que ela já não vai ter uma intensidade tão forte. Então a gente vai ter algum período mais seco, sim, porém a intensidade não vai ser tão forte como a gente esperava. Então realmente é acompanhar para ver e pode ser que não venha se tornar um bloqueio atmosférico, mas a sequência de dias de alta pressão pode fazer um bom estrago aí no setor elétrico, já que você está partindo de um solo já mais seco na região sudeste e sul do país e você pode ter que gastar mais reservatório do que normalmente você gastaria essa época do ano. E com isso você tem aí o aumento da bandeira tarifária que vai refletir na conta de luz. Então, observando que o GFS mostra do acumulado, a gente tem aqui o avanço da frente. A frente depois ela fica mais oceânica aqui, lá para o dia 8, dia 9. Depois tem o avanço de uma segunda frente lá para o dia 13 e aparentemente elas não conseguem romper muito essa alta pressão. Então a gente tem aqui a dia 4 avanço da frente, ela não consegue avançar muito, chega na alta pressão, ela perde força, depois ela fica mais oceânica, avança um pouco mais, já não consegue chegar tanto na região nordeste, né, mas traz uma chuva boa na costa leste. E lá para o dia 13 tem um avanço de uma segunda frente também que não consegue romper essa barreira dessa alta pressão. Então tudo indica que pelo menos esses primeiros 15 dias do mês de maio deve ser bem seco e quente na região centro-sul do país. Isso reflete nesse sistema de alta pressão na previsão de temperatura. Que vê para o dia 6, 7 e 8, aqui mais na porção central, tanto sul como também na parte do nordeste, o avanço dessa massa de ar mais quente, que deve manter o tempo bem quente aí. E provavelmente a carga de energia, pelo menos na previsão, deve subir bem nessa primeira quinzena do mês de maio, já que devido à atuação dessa alta pressão, a gente deve ter um tempo bem quente e seco. Com isso aumenta o consumo de ar-condicionado e a energia e assim por diante, né? Principalmente sistemas de refrigeração. Observando agora o armazenamento de água no solo, né? Que vem comentando isso nos últimos dias, né? Devido à atuação desse sistema de alta pressão na porção mais central do país, o que a gente espera é que tenhamos uma diminuição, né, dessa quantidade de água armazenada no solo e, consequentemente, das vazões, principalmente aqui no quadrilátero dos reservatórios e também na região do semiárido nordestino.
Mas aqui na costa leste, né, tem uma manutenção desse armazenamento de água no solo devido principalmente à passagem dessas frentes mais costeiras e mais oceânicas que formam chuva, mas tanto por causa da frente como por causa do sistema de brisas na costa, a gente tem aqui a formação de chuvas e praticamente a manutenção do estado, somente essa parte realmente mais central apresentando uma diminuição das chuvas, principalmente aqui no norte de Minas Gerais. E como consequência disso, você tem a diminuição do armazenamento de água no solo. Então, o que a gente vê aqui, quadratos reservatórios, bacia do Xingu em Tocantins, redução de chuvas nos próximos dias, a gente está vendo isso, essa sequência, né, que está ocorrendo. Quadratos reservatórios, isso é mais evidente, que a gente consegue perceber mais rapidamente a diminuição da energia natural afluente, né, das vazões do rio. Já na Baixada do Segundo Tocantins, como as bacias são muito grandes, a gente vê essa redução, mas a gente não percebe tão claramente, mas aos poucos a gente vai ter uma redução cada vez maior. Região Sul, diminuição das vazões, principalmente ao tempo seco sobre a região. Agora já não diminui tanto, né, porque você já está com as vazões bem baixas, já está bem seco lá. Então já não tem tanto como cair, porque o que está chegando de água no rio é realmente aquilo que está saindo do solo por alguns processos, por exemplo, gravidade e algumas outras coisas. E o destaque ainda fica para a região do Rio Madeira, que tem apresentado chuvas expressivas, principalmente no centro-norte da Bolívia, e deve continuar apresentando. E com isso você tem um aumento fraco ou a manutenção das vazões na região de Viral e Santo Antônio. Observando que o modelo SMWF e o ETA está mostrando, né, o GEFS infelizmente ainda não saiu, deve estar com algum problema, já tem uma sequência de dias que a gente não vê os dados do GEFS, mas ao longo do dia ele vai saindo aos poucos. Então o que nós observamos o quê? De ver toda essa porção aqui mais central com tempo seco bem definido, chuvas mais na costa leste, norte e do nordeste, né? Também aqui na região norte do país, e a gente vê aqui uma chuva ainda atuando sobre parte de Santa Catarina, Paraná, maior parte aqui do Rio Grande do Sul, porém ela não consegue avançar tanto. A gente tem, né, a frente passando, não consegue avançar tanto, e tem a formação aqui dessa chuva principalmente pelos jatos de baixos níveis. Então a gente tem a manutenção disso aqui. E o ETA, né, aos poucos, né, como eu venho falando, ele vai convergindo. E o GEFS também, né, se tivesse aqui a figura, a gente ia perceber isso. Ele vai convergindo para algo que o SMWF está mostrando. E se você comparar, né, os últimos 30 dias de previsão entre o previsto pelos modelos e observado, a gente percebe que o melhor skill, né, a melhor destreza do modelo, realmente, o SMWF está mostrando que está acontecendo de melhor, né? O observado está bem mais parecido com a previsão do SMWF do que a dos outros modelos. Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.